Colossenses, capítulo de número 2. Vamos ler de início o verso 14 e o verso 15, depois permaneça com a Bíblia aberta, que eu vou utilizar alguns versículos. O texto diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hoje eu quero compartilhar uma palavra a respeito da cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é o maior evento da história. Não apenas pelo fato da crueldade, da morte, que Cristo foi submetido, ou que Cristo foi debaixo de um propósito, que Ele mesmo encarnou e perseverou até o final. Porque a cruz de Cristo não foi um martírio, a cruz de Cristo foi uma entrega. A cruz de Cristo não foi um martírio, Cristo nunca foi um mártir, Cristo foi uma oferta. Cristo se entregou. A Bíblia diz, o próprio Jesus nos evangelhos diz, foi para essa hora que eu vim. Que hora? A hora do Calvário. Jesus foi o homem que viveu em função de uma hora. Era a hora do Calvário, a hora da cruz. Aconteceu outras coisas no decorrer dos anos de vida de Jesus, mas ele não perdia aquela hora, a hora do Calvário, a hora do propósito, a hora da salvação sobre toda a terra. Então a cruz não tem importância apenas pela crueldade e pelos fatos ali no seu entorno, mas sim pelo seu propósito, que é a revelação de transformação que ela trouxe para todos nós. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele traz aqui no mínimo, ele faz 2 destaques a respeito da cruz. Essa é uma mensagem muito conhecida, eu gosto muito dela. Eu já ministrei sobre Colossenses e sobre a cruz de Cristo várias vezes, mas hoje na ceia, Deus impeliu o meu coração a falar mais um pouco sobre isso. E o texto que nós lemos diz que, o texto está escrito que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, verso 14, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial a nós. Isso ele removeu, ele rasgou uma cédula, ele cancelou a sua dívida, aquilo que te culpava ele tirou. Então o primeiro destaque que eu faço, e que é a partir da cruz de Cristo que eu descubro isso, é que ele removeu a minha culpa. Repita comigo, ele removeu a minha culpa. Ele resolveu o problema da nossa culpa através do Calvário. Esse versículo 14 elucida isso. Ele rasgou, ele cancelou, ele desfez o escrito, a nota promissória que constava de ordenanças contra você, o que te acusava, o que te condenava, o que te colocava aprisionado. Isso ele desfez, cancelando, rasgando, justificando você pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu e você hoje temos livre acesso a ele, convicção de liberdade e de saber que aquela culpa que pesava sobre os meus ombros, a culpa do pecado, a culpa das minhas iniquidades, das minhas transgressões, a culpa dos meus erros, a culpa de caminhos e destinos pelas quais eu tomei durante a vida, esse peso, essa opressão, a acusação, ela foi rasgada na cruz do Calvário, ela foi cancelada, e hoje você é livre, e hoje você pode ser liberto, e hoje você pode ser totalmente livre de culpa. Você não precisa se sentir culpado por nada, porque na cruz
Cristo cancelou a culpa que você sentia. Eu não sei se você chegou a esse culto ou essa semana sentindo culpado por alguma coisa. Eu não sei como você tem vivido os últimos dias, se a culpa tem sido sua companheira. Se você costumeiramente sente que tem alguma coisa te perturbando e que você se sente culpada por uma série de coisas que não deu certo, por coisas que você cometeu no seu passado e que você cometeu talvez até essa semana. Eu quero lhe dar uma palavra e declarar algo da parte de Deus para você essa noite. O diabo é que quer lhe acusar, o diabo é que quer colocar na sua mente que você tem culpa sobre alguma coisa ainda, mas se você, debaixo do sangue de Jesus, numa oração sincera nessa noite aqui, declarar: Senhor, eu creio nessa palavra, que não há nenhuma condenação, que nenhum rito, nenhuma dívida, nenhum peso, nenhuma consequência, nenhuma culpa há sobre os meus ombros a partir dessa palavra. E a palavra, irmão, não é o que eu ouço, é o que eu creio. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve e ouve pela palavra. Você me ouve e ouve pela palavra. Aí a sua fé é aumentada. Mas só isso também não resolve. O que resolve é ouvir pela palavra e crer naquilo que você ouviu. A Bíblia funciona naquilo que eu creio. Você crê nesse versículo 14, na totalidade dessa palavra que o apóstolo Paulo fala, que o Senhor na cruz do Calvário cancelou a sua culpa. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí. Fala: você não é culpado. Você não é culpado. Respira fundo aí. Fala: hoje minha culpa fica aqui. Deixa a sua culpa aos pés do Calvário, aos pés da cruz. Você não tem culpa. Se você toma posse de uma palavra como essa, Jesus remove. Agora, quem ainda não tem essa convicção, é porque acha que tem que pagar alguma coisa. Por isso que muitos crentes hoje vivem uma vida religiosa distorcida da palavra de Deus. Vive sempre tentando pagar uma promessa. Vive sempre tentando fazer algo para tentar aplacar a ira de Deus contra ele, ou pelo menos para se sentir menos culpado. Isso aí se chama desencargo de consciência. Você não precisa subir a escadaria, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer nada vezes nada. Quem já fez no Calvário, do Calvário por você foi Cristo, e você é livre de toda essa culpa. Agora, quando nós não temos a convicção de liberdade, aí a gente tenta fazer por nossos próprios esforços e mérito, para tentar suavizar a nossa vida com Deus. É por isso que a gente fica cheio de querer fazer as coisas. De vez em quando a gente faz uma oferta, de vez em quando a gente paga uma promessa, de vez em quando a gente vai num culto, de vez em quando a gente vai... Não, irmão, Jesus, ele rasgou sua dívida para você ter um relacionamento de filho com o pai, relacionamento íntimo com ele, não é um relacionamento de religião, não, de um pagando promessa para se dar bem. Não, isso não funciona no reino de Deus. Isso funciona na base da gratidão, do amor, daquilo que você quer e pode fazer. É uma relação, é um estreitamento entre pai e filho, é aquilo que você se sente liberto, e foi Cristo que te libertou. Então você é um homem livre para ofertar, livre para congregar, livre para dar bom testemunho, para ser uma pessoa boa na sociedade. Você é livre também para fazer. Nós não fomos salvos por obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para praticar as boas obras, e não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, né? É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. É dom de Deus. Foi Cristo na cruz, e Cristo cancelou a nossa culpa. Então quem não tem convicção disso ainda, fica tentando pagar alguma coisa. E você abre comigo, está com a Bíblia aberta? Quem ainda não tem convicção que a culpa foi resolvida, verso 8, verso 9 e verso 10 do mesmo capítulo diz assim. Verso 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Quem ainda não tem convicção que a culpa foi removida, nos versos 8, verso 9, verso 10, há um entendimento. Ele tenta melhorar sozinho, por conta própria. Ele tenta se enredar por filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Você vê que tem pessoas que são cheias do conhecimento, e por esse conhecimento elas tentam enredar, elas tentam aplacar esse sentimento de culpabilidade que ele tem, por causa de pecado, por causa de opressão. Ele tenta resolver sozinho, tenta viver uma vida debaixo de um conhecimento, de uma filosofia, tenta viver a vida debaixo de uns enigmas, de alguns dogmas, e aí praticar algum tipo de conhecimento, algum tipo de práticas religiosas ou tradições humanas. Quem ainda não se sente totalmente livre, quem ainda tem peso de culpa, tenta melhorar isso sozinho, através de leituras, de yoga, através de treinamentos, através de outros aspectos que envolvam a mente deles. Tenta melhorar sozinho. Quem se sente culpado sempre tenta melhorar sozinho. Verso 11. Quem se sente culpado, ao verso 11. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quem ainda se sente culpado, não tem certeza que Cristo riscou a cédula, cancelou o rito de dívida, tenta ser aceito por sacrifício, tenta fazer sacrifício para aplacar a ira, tenta fazer sacrifício para se sentir menos culpado. Olha o texto: vocês já foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne. Tenta circuncidar, tenta fazer sacrifício, tenta fazer votos a todo custo, achando que aquilo vai remover a culpa. Quem se sente culpado, tenta ser aceito por obras, através de religiosidade. Verso 16 do mesmo capítulo, acompanhe comigo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Dá uma lida nesse texto, irmão. Dá uma olhada no telão, dá uma lida nesse texto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Mas quem vive uma vida debaixo de culpa, tenta contornar a situação através da religião. Colocando metodologia, colocando tradições humanas, colocando costumes e usos e costumes de dias, de lua nova. É por isso que surgiram as heresias, é por isso que surgiram as seitas, as religiões. Porque para tratar a questão da culpabilidade humana, os homens colocaram suas penitências, seus rituais, seus dias, suas datas festivas, religiosas, para cumprir uma agenda. Mas Deus não está nessa agenda. Deus não está nessa agenda da religião. A religião não remove a sua culpa. Ninguém pode te julgar por causa de dias, por causa de comida, por causa de bebida, por causa de lua nova, nada. Mas quem se sente culpado tenta praticar essas coisas. Quem se sente culpado, do verso 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, ou juiz, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Quem ainda vive culpado, quem se sente culpado, vive refém da espiritualidade dos outros. Pessoas culpadas vivem refém da espiritualidade profética de alguns. Você já viu pessoas que são refém de outros espiritualmente falando?
Já viu pessoas que são refém? Irmãos, discipulado é uma coisa, ser refém é outra. Discipulado sério, cuidado é uma coisa, ser refém da espiritualidade dos outros é outra, bem diferente. Você pode ser cuidado, receber oração, ter acompanhamento, ser discipulado, mas você também pode orar, pode buscar. A Bíblia diz que você tem acesso livre ao trono de Deus. Você tem acesso. Quando o véu foi rasgado, Ele nos deu acesso para entrar. Nós temos acesso para orar, jejuar, falar com Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar que nós estamos. Nós não podemos ser refém da espiritualidade de outras pessoas. É por isso que tem muita gente que está frustrado com o Evangelho, porque quando conheceu o Evangelho, conheceu através de algum profeta. E não é errado conhecer o Evangelho através do profeta. O profeta serve para liberar essa palavra no início, mas nós não podemos continuar. A partir daquilo ali deve ter um cuidado para que as pessoas comecem a receber os fundamentos, os rudimentos preliminares, os princípios bíblicos que levam as pessoas a fazer uma base sólida da fé cristã, para não viver uma vida mística refém da espiritualidade alheia. Então tem pessoas que aplicam culpa, pregam o Evangelho amedrontando as pessoas, pregam o Evangelho colocando culpa nas pessoas para que elas se sintam culpadas e se tornem refém da espiritualidade, da falsa espiritualidade. Tem ninguém melhor do que ninguém aqui não, irmão. Existem pessoas, existem chamados diferentes, existe posicionamento diferente, existe ovelha guia e ovelha que são guiadas. Eu sou uma ovelha guia. Apesar de ser pastor, eu sou uma ovelha guia. Existe ovelha guia e ovelha guiada. Eu sou ovelha do pastor também, do supremo pastor, assim como você é. Eu posso orar por você e devo orar por você, por chamado, por vocação, por convicção, por amor. Eu te amo, gosto de fazer isso. Agora você também pode orar por você, pode orar pelo vizinho, pode orar pelo pastor Pedro, pode orar pela igreja, pode orar pela cidade, porque você também, o mesmo acesso que eu tenho, você tem, e debaixo da sua mente não pode ter culpa nenhuma, acusação de Satanás nenhuma, para que você entre no seu quarto, ajoelhe sem condenação alguma e tenha acesso e os céus abertos, e você comece a contemplar a glória de Deus. Deus te dê experiências. Você, igreja, não está debaixo de culpa de Satanás, do mundo, do pecado. Levanta a mão aí. Eu declaro: não há nenhuma culpa sobre a sua mente essa noite. Não há nenhuma culpa sobre a sua vida essa noite. Sai dessa culpa. Toda culpa, coloca a mão na cabeça e fala assim, ó, coloca a mão na cabeça, coloca a mão, vai todo mundo, fala em nome de Jesus, toda culpa, sai, pronto, expulsa, meu irmão, tudo que está te destruindo. Primeiro problema que a cruz de Cristo resolveu foi a culpa. E o segundo, verso 15, fala: e despojando os principados e potestades, expôs publicamente ao desprezo, triunfando na cruz. Se o primeiro versículo 14 fala dessa culpa, dessa dívida que nós tínhamos e que agora não temos mais, o verso 15 fala do medo. E despojando os principados e potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Antigamente, nas guerras medievais, na época das guerras antigas, do mundo antigo, os reis saíam para a guerra, e aqueles reis que venciam a guerra, eles pegavam tudo, os despojos, e se eles conseguissem trazer o rei daquela outra nação inimiga vivo, era melhor. Eles faziam de tudo para matar os soldados e trazer o rei, os parentes do rei, as pessoas mais importantes. Eles não matavam na guerra, eles traziam vivos, amarrados e algemados em correntes e cordas. E juntamente com os melhores homens, eles traziam os melhores animais, o ouro, a prata, os despojos. E isso era uma tradição das guerras antigas. E eles passavam em praças públicas, entravam nos lugares mais centrais das comunidades, da região, das cidades onde eles eram. Eles entravam arrastando aqueles que venceram, apresentando os despojos e apresentando os inimigos acorrentados atrás e puxando.
arrastando eles, triunfando diante de toda aquela plateia, aquele povo que recebeu o rei vitorioso, e ele expondo, despojando e triunfando deles publicamente. E eles faziam isso, esse triunfo é um troféu. Eles expunham o troféu da guerra. Olha a nossa guerra aqui, nós trouxemos o rei, o inimigo está aos nossos pés. Os animais, os despojos, a riqueza deles, nós trouxemos tudo para cá. E esse é o despojo. E eles faziam uma celebração, a celebração do despojo. Esse texto no original tem a ver com essa tradição. E Jesus estava falando para eles, entendia o que Jesus estava dizendo. E despojando os principados e potestades, os príncipes, as potestades publicamente expôs ao desprezo, ao vitupério público, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo deu autoridade a Cristo para pegar todo o principado, toda potestade que nos amedrontava, que queria nos tragar. Esses principados e potestades que queriam nos destruir, Jesus na cruz triunfou deles. Jesus naquela cruz triunfou publicamente, expôs, despojou publicamente, triunfando deles na cruz. É por isso que hoje você não precisa mais ter medo dos principados, não precisa mais ter medo das potestades, você não precisa ter mais medo dos demônios. Todo principado e potestade está sob o comando do Senhor. A cruz é a maior vitória contra as hostes infernais. E isso trouxe liberdade a nós que estávamos presos em delitos e em pecado. Veja o verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Aleluia! Nós que estávamos presos em pecado, nós que estávamos com medo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós que estávamos mortos em delito e pecado, pela cruz Ele despojou o principado que nos amedrontava, Ele despojou as potestades que nos prendia, Ele despojou os principados e potestades que acuava, que nos levava ao terror, que causava pressão, que causava opressão. Então se tem alguma potestade, se tem algum principado causando opressão na sua mente, na sua família, se você anda com medo, se você anda assustado de alguma coisa, você tem que ter convicção dessa palavra, que Deus, através da cruz de Cristo, Ele removeu, Ele despojou, Ele triunfou. Na cruz Cristo não foi um mártir, Ele foi um troféu, Ele foi o aspecto da vitória contra o pecado, contra a morte, contra o medo. Cristo na cruz, Cristo estendido na cruz, é o triunfo do céu, é o triunfo da glória de Deus, é o triunfo contra o inferno que nos oprimia, é o triunfo contra o inferno que nos amedrontava dia e noite, é o triunfo contra uma sentença que estava declarada, decretada e assinada como um rito de dívida contra a nossa vida, e que isso nos oprimia dia e noite. Mas não existe mais nenhuma condenação contra a sua vida, contra a sua casa. Não há mais o que temer. Não temas, não temas, não tenha medo. Isso pode ser através de pessoas, através de sistemas, através de afrontas diabólicas, de gente do tempo presente, das lutas, da política, da sociedade atual. Isso pode vir de forma a nos amedrontar, mas essa vitória já foi conquistada. O que o diabo anda fazendo hoje não é
algo garantido mais, é apenas esperneando, porque a derrota dele já foi decretada na cruz do Calvário. Ele está espumando, ele ainda está esbravejando, ele ainda tenta para ver o que ele pode conquistar em alguns aspectos individuais, mas no coletivo, na vida da igreja. Se a igreja entender a palavra que foi declarada sobre nós, nós não temos mais nada com isso, nós já somos livres desse medo, nós já somos livres dessa opressão. Você não precisa dormir aí, irmão, preocupado. Ai, meu Deus, o inimigo. Ai, o diabo. Irmão, tem crente que no culto de libertação ele não vem. Falou libertação, ele passa longe da igreja. Ele vê uma panela cair na cozinha e fala: isso é o Satanás. Olha o diabo lá batendo na panela. Se chamar ele e falar assim: tem um endemoniado ali na casa do fulano, Deus me livre, não vou lá não, chama o pastor. Por que chama o pastor? Por que você não vai lá? Se Cristo já despojou, se Cristo já triunfou, por que você está amedrontado ainda? É porque você sente culpa de alguma coisa. Mas se você não tiver culpa nenhuma, você vai falar assim: não, aqui não, meu irmão, aqui não, eu sou livre. Eu estou livre, sou liberto, e o diabo tem que ficar sujeito ao comando da palavra de Deus. Irmão, nós somos tão religiosos e tão rasos espiritualmente, que a maioria da igreja de Jesus, e eu estou colocando a maioria, todos nós, a maioria dos irmãos jejua ou por medo do diabo, ou porque está passando uma luta muito grande. Na semana do encontro todo mundo jejuava. Por quê? Porque sabe que lá vai manifestar bastante demônio. Vai que esse demônio não sai sem jejum. Você não tem que jejuar porque o demônio é bravo, você está com medo dele, não. Você tem que ter uma vida jejuada. Mas e o medo da opressão? Pastor, mas tem casta. Essa casta já foi exposta. Jesus já triunfou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus já ressuscitou. Ele expôs publicamente: e vós outros que estáveis mortos por transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida com Ele, perdoando os seus delitos. Viva livre da culpa. E não tenha medo, não temas, sou eu que vou contigo. Não temas, eu estou contigo por onde quer que andares. A cruz resolveu 2 problemas: gente te condenando, sua mente, sua consciência pesada. Essa culpa não é mais sua, Jesus já eliminou. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Ele cancelou todo pecado, toda dívida que você tinha com relação à transgressão. Ele removeu essa culpa. Eu declaro que hoje, sobre a sua vida, não há culpa alguma, de pecado, de nada, de coisa alguma. Viva livre desse peso. Seja livre hoje aqui, irmão. Alcance de Deus essa graça e o perdão para você ser livre, e andar livre e viver livre. Receba essa palavra para você não ter mais medo. Medo de cair novamente. Medo de não conseguir romper. Sabe, o medo, ele tenta fazer você chegar a um lugar que você ainda não chegou. O medo, quando ele percebe que você está resistindo, ele tenta colocar na sua mente que você não vai conseguir daqui para frente. O medo é uma arma satânica. O diabo está esperneando e ele está amedrontando, dizendo que você pode até estar bem hoje,
mas você não vai conseguir permanecer desse jeito. O medo é um dispositivo diabólico, que quando ativado na nossa mente, a gente fica preocupado com o futuro. Eu não posso decidir por Jesus, eu não posso fazer um compromisso mais sério com Deus, porque senão depois eu envergonho minha família, eu envergonho a sociedade. Deus me livre de eu ser crente, Deus me livre de eu batizar, Deus me livre de eu fazer um compromisso aqui, Deus me livre. A pessoa, se eu estiver batizando aí, o povo, todo mundo vendo, isso é o medo, é a opressão. Seja livre dessa opressão, faça uma aliança plena com Deus, faça uma aliança de compromisso com Deus. Fala: Deus, eu vou te servir. Sabe por quê? Não é você que se mantém não, irmão, é o Espírito de Deus que te mantém na caminhada. Hoje Ele te manteve, amanhã Ele vai começar a caminhada para te manter de novo. Hoje Ele te sustentou e você passou firme, amanhã Ele vai começar a te sustentar de novo. E depois da manhã Ele vai começar a te sustentar de novo. É dia a dia, é o maná caindo e você comendo. Pega o de hoje, amanhã você volta para buscar. Quem te sustentou hoje é o mesmo que te sustenta amanhã. Quem te livrou da opressão e do medo hoje vai te livrar da opressão e do medo amanhã. Quem está me entendendo aqui? Seja livre do medo. Qual é o medo que você tem? Jesus já despojou os principados e potestades, os demônios que amedrontam o povo de Deus. Jesus já despojou, Jesus tirou sarro. Eu não queria usar essa expressão, mas não estou tendo outra. Essa triunfar é tirar sarro, é expor, é uma exposição. É a exposição. Vem aqui você, vem aqui Alice, vem aqui Nilton, dá uma carreirinha aqui, dá uma carreirinha aí, Ranran. Quem mais um aqui? Vem cá, Ronaldo. Vem aqui esse jovem aqui também, vem cá, corre aqui. Quem mais um? Robson também, vem cá. Esses aqui é todos os inimigos que eu conquistei e derrotei, tá? Aí você segura assim, ó. Aqui é a corrente. Aí, aqui é a corrente. Aqui é a corrente que amarra. Vocês estão tudo amarrados. Aí, cabeça baixa de gente derrotado, tá? Vocês estão bem derrotados. Porque nós pegamos vocês vivos, demos um couro, uma coça, triunfou sobre vocês, despojou sobre vocês, matou os animais que vocês tinham, arrancou a prata e o ouro, vocês vieram derrotados e eu saí vencedor. E é assim que eu ando diante da plateia, ó. Aleluia. Vai aplaudindo, plateia, porque a vitória foi toda nossa. Vai dando glória a Deus. Olha os inimigos, está despojado. Estão expostos ao vitupério, estão expostos a vergonha pública. Não, aplaude mais alto, vocês não estão. Fica de pé, dá um glória a Deus. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, dá um glória a Deus. Está tudo despojado. A vitória é nossa. Cadê o louvor? Vamos tocar, vamos dar glória a Deus. Os inimigos estão caindo, mas não são os nossos irmãos aqui não. Isso aqui é só uma brincadeira. Deus abençoe e parabéns pelo teatro. Vocês estão ótimos. Vai dar um glória a Deus, igreja. É dessa maneira que o Senhor despojou os inimigos. Expôs para todo mundo ver a vergonha. Eles vieram envergonhados, derrotados, estão debaixo do pé da igreja. Você pode dar glória a Deus?